Eduardo Lofiego, bom dia, meu caro. Maria da Paixão, bom dia também. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Cris, já somos 4. Ah, a tia Tica tá ali também. Não sei se é a tia Tica ou o tio Otávio. Ou ambos. Bem-vindos à minha casa mais uma vez. Já são íntimos aqui do recinto. Bom dia, Cris. Fernando Pinho, bom dia, meu caro. Que bom revê-lo. Palminhas. Vamos aguardar um pouquinho. Matheus também está entrando agora, bom dia. Lian Kellet, acho que é isso. Bom dia, tem uns nomes de perfil que são mais enigmáticos. É Lian mesmo? Espero não estar cometendo nenhum erro. Eliana, bom dia. Matheus. Muito bom dia, muito bem-vindo. Lian. Então acertei. Bom dia, seja bem-vindo. Tomar uma aguinha aqui. Ana Maria, aprendi seu nome, ainda não respondi o seu e-mail, mas vou responder ainda hoje, tá? Ana Maria, ontem me enviou uma mensagem muito gentil, muito educada e muito estimulante também. Bem, queridos, acho que é hora de começar. Eu quis fazer essa live em homenagem a uma figura extraordinária, um grande brasileiro, um gênio da raça, Darcy Ribeiro. Alguém que combinou a vida intelectual intensa com a atividade pública, com a atividade política, com a atividade em defesa dos índios. O Darcy Ribeiro começa a sua carreira marchando ao lado do Marechal Rondon no Serviço de Proteção ao Índio, né? Hoje FUNAI. Ele se enfurnou nas matas, nas florestas, em defesa dos índios, foi um militante da causa a vida toda, não é? Mas nas primeiras décadas da sua atividade, diretamente, numa ação enfim, imediatamente ligada à defesa das comunidades indígenas, in loco, não é? No campo. Foi um antropólogo extraordinário, delirante, não é? Propôs uma série de teses no seu campo de estudos absolutamente inovadoras. Atuou também como educador, foi o organizador, o criador da Universidade de Brasília, promoveu reformas de ensino em diferentes lugares do mundo, foi convidado a participar do projeto de reforma do ensino no Chile, em outros lugares da América Latina, no México, em países africanos, enfim. Darcy era uma figura fantástica, não é? Ele tinha uma série de frases memoráveis, deixou, não é? Um rosário de frases memoráveis. Eu me lembro de uma, eu vi ele falando isso, ele lançava os braços assim para frente e dizia, eu consigo tocar a utopia, quando eu coloco as mãos assim para frente eu consigo tocar a utopia. Né? Hoje a gente vê uma intelectualidade bocó, não é? Entregando os pontos para a direita, não é? Sucumbindo, enfim, às circunstâncias políticas o exemplo do Darcy é muito contrastivo com isso, né? A gente deveria se inspirar nele para atuar.
Darcy foi, além disso, chefe da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil no governo Jango Goulart. Foi mais tarde, depois da anistia, ele foi exilado, não é? Na volta ao Brasil, ele foi vice-governador do Rio de Janeiro. Se candidatou a governador. Aliás, eu tenho um vínculo com o Darcy Ribeiro muito estreito, assim, não pessoalmente, mas enfim. Eu sou muito afetivamente ligado à figura do Darcy, porque eu me iniciei na política no Rio de Janeiro, nos anos 80, na esteira do Leonel Brizola, de quem ele era o vice-governador. E ele se candidatou ao governo do Estado em 1986, foi meu primeiro voto. Eu, com 19 anos, votei pela primeira vez, depois do restabelecimento da normalidade democrática, depois que eu fiz 18 anos, não é? Votei no Darcy Ribeiro para governador do Rio de Janeiro. Infelizmente, ele perdeu a eleição para um sujeito chamado Moreira Franco, de quem vocês talvez tenham ouvido falar, porque foi preso recentemente por denúncias de corrupção. Nós trocamos, né, a possibilidade de ter no governo do Rio um gênio da raça por uma figura tão medíocre quanto Wellington Moreira Franco. Não, é a política brasileira, mas o Darcy não desistiu, não é? Ele seguiu, ele foi ser senador, e como senador teve uma atuação brilhante, não é? Na consolidação do ensino público no Brasil, na reforma do ensino público no Brasil, enfim. E faleceu no mandato de um câncer que o acometeu, mas até o último dia ele estava vivíssimo, né? Estava vibrante. Eu cheguei a vê-lo, inclusive, falando na PUC-Rio, em algum ponto perdido aí dos anos 80, do começo dos anos 80. E era alguém admirável, né? Alguém que exalava vida. E foi assim até o fim, né? Ele dizia já nos estertores, já muito próximo da morte certa, né? Por uma doença que já não tinha mais como ser tratada, ele dizia: é uma injustiça que eu vá morrer, é uma injustiça, eu tenho tantas ideias, tantos projetos, né? Eu estico as mãos e toco a utopia. Até o fim. E era uma injustiça, de fato, foi uma injustiça, não é? Darcy faz muita falta. Bom, a minha homenagem ao Darcy vem na forma do comentário de um ensaio dele, do qual eu gosto muito, é talvez o mais belo texto do Darcy que eu tenha lido. É um texto da década de 50, um texto publicado em 1957, numa revista de cultura paulista, uma revista chamada Anhembi, que existiu entre os anos 50 e os anos 60, ela começou em 1950, terminou em 62, era uma época em que o ambiente cultural brasileiro era muito vibrante, muito atuante, não é? Hoje a gente vê um ambiente muito mais morno, não é? Hoje a gente vê a intelectualidade acadêmica brasileira denunciando essa elite que atuou na década de 50 na vida cultural brasileira como uma elite conservadora, eurocêntrica, né? Os caras fazem isso em artigos em que eles mesmos citam 400 autores franceses e publicam numa revista que ninguém lê, não é? Enfim, essa é a situação em que a gente está. O fato é que o Darcy, em 1957, quando ele ainda era um antropólogo, quando ele ainda estava atuando muito detidamente, não é, no estudo e na defesa das comunidades indígenas, ele publicou esse texto ao qual eu vou me referir. Ele está republicado nesse livro aqui, Sobre o Óbvio, está republicado em outros lugares também. Esse Sobre o Óbvio é uma coletânea de ensaios do Darcy Ribeiro, entre os quais ele incluiu o texto que eu vou comentar: O Irá vai ao encontro de Maíra. Caiu aqui. Muito bem.
Como eu disse, esse é um texto que remonta à fase em que o Darcy Ribeiro atuava mais diretamente, mais imediatamente, como antropólogo, não é? Esse texto é fruto das andanças do Darcy Ribeiro pelos sertões brasileiros, atrás dos índios, em defesa dos índios, e na tarefa de estudar as comunidades indígenas, compreendê-las, enfim. Nesse texto, o primeiro dado que eu acho que é muito relevante está no fato de que o Darcy não se refere aos índios ou a uma determinada comunidade indígena. Ele se dirige a um índio em particular, a um indivíduo chamado Uirá. O centro do texto o objeto desse texto é um determinado indivíduo, um sujeito em particular. Esse tal de Uirá, que está no título do texto. Uirá é o nome de um certo indivíduo, de um índio pertencente a uma aldeia Kaapor, mais comumente chamada, depois da chegada dos europeus ao Brasil, de Urubu. É um índio Urubu. Essa é uma designação pós-colonização para índios de uma etnia que se autodesignava Kaapor. E o Uirá é um membro dessa comunidade. Não é um indivíduo de destaque nessa comunidade, isso é mais notável ainda. Ele não é um cacique, não é um líder, é um sujeito qualquer, um índio como outros, um chefe de família, um pequeno homem, não é? Perdido nos sertões brasileiros, lá na Fímbria, nas franjas da floresta amazônica, na fronteira oriental da floresta amazônica, no Maranhão, não é? Os Kaapor habitavam àquela altura, a gente está falando de 1939, eles habitavam a franja oriental da floresta amazônica, a região ali em que a floresta termina no Maranhão. E o Uirá vive nesse ambiente. Então esse é o primeiro dado que eu gostaria de destacar. Né? Quando a gente fala dos índios, a gente costuma tratá-los como uma espécie de massa amorfa, os índios, não é? A gente, no senso comum, pelo menos, mal distingue a miríade, a multidão de línguas, de etnias, de culturas que habitam essa designação geral, os índios, não é? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eram faladas no Brasil mais de 1000 línguas, não é? Havia uma multidão de culturas. Sob essa designação índios, que é uma designação europeia, não é? Se esconde uma multiplicidade de culturas, e dentro dessas culturas, uma multiplicidade de indivíduos, né? Mas tudo isso é apagado pela designação índios, não é? Toda essa heterogeneidade, toda essa pululação, toda essa multiplicidade é apagada sob o título geral de índios. Não é? Há um apagamento aí, um apagamento da multiplicidade, um apagamento da heterogeneidade que vibra no interior dessa categoria geral. Há até um antropólogo mexicano, né, o Heinz Dietrich, na verdade ele é alemão, mas migrou para o México, ele diz que quando os europeus chegaram à América não havia aqui um único índio, não é? Justamente porque, enfim, o que havia era uma multiplicidade, uma dispersão de culturas, não é? Cada uma com a sua identidade, cada uma com as suas tradições, cada uma com os seus valores, culturas que, na maior parte dos casos, se desconheciam umas às outras, não é? A gente chama de índios os habitantes autóctones do México, assim como os Guarani aqui no sul do Brasil, não é? Como se eles formassem algum tipo de identidade, como se eles se reconhecessem como uma unidade, o que, enfim, na época em que os
portugueses e espanhóis chegaram à América, absolutamente não era verdadeiro, eles não sabiam da existência uns dos outros, não é? Isso é evidente. Enfim, o fato é que essa designação, ela recobre essa dispersão de culturas, e a gente, mesmo quando focaliza uma dessas culturas em particular, os Guarani, os Kaapor, que seja, como no caso do Darcy Ribeiro, a gente tende a tratar os indivíduos daquele grupo não como indivíduos, mas como exemplares de uma espécie, né? Como meros representantes de um caso geral. Não é? A gente não olha para eles como indivíduos, a gente não os individualiza, a gente tem muita dificuldade em reconhecer os índios como sujeitos individuais com nome, sobrenome, CPF. Não é? A gente tem muita dificuldade em destacá-los da sua cultura e não tomá-los como um simples epifenômeno, não é? da cultura que eles representam. A gente tem toda a facilidade de fazer isso, por exemplo, com ocidentais, não é? A gente tem muito mais dificuldade em fazer isso com outros grupos, com os muçulmanos, por exemplo. A gente tem de olhar os muçulmanos como uma massa amorfa, não é? A gente tem de identificar um muçulmano com o seu grupo, como se ele fosse só uma manifestação superficial, um epifenômeno, não é? Como eu disse há pouco, usando um termo mais pomposo, do grupo ao qual ele pertence. Não é? E a mesma coisa acontece com os índios. Né? A gente tende a anular a subjetividade, a individualidade indígena, a gente tende a não enxergá-la. E o movimento que o Darcy faz no texto, para começo de conversa, é notável nesse sentido, porque ele vai centrar fogo, ele vai mirar um índio em particular. Que calha de ser um Kaapor, que calha de ser um Urubu, o Irá. O Irá é um índio com nome, sobrenome, CPF. É alguém em particular. É a sua individualidade, em primeiro lugar, que está no centro da cena, não é? É um movimento muito raro esse, e ainda mais raro na década de 50, não é? Quando a antropologia era muito menos sensível a temas que vieram a ser desenvolvidos ao longo do desenvolvimento da disciplina, mais tarde. Muito bem, quem é esse Uirá? Bom, quando o Darcy Ribeiro escreve o texto, em 57, o Uirá já tinha morrido. O Uirá morreu em 1939. E a história dele é recuperada pelo Darcy Ribeiro nas suas andanças pelo Maranhão. Ele ouve falar no Uirá por diferentes fontes que falsificam a história do Uirá, evidentemente. O Uirá era uma espécie de lenda, não é, que corria o Maranhão. Havia referências a esse índio, não é? Embora ele não fosse uma figura notável, a sua história de alguma maneira permaneceu, continuou a circular depois da morte dele. E o Darcy fica sabendo desse Uirá de ouvir dizer, por conta dessas histórias que corriam na região. E ele vai atrás da reconstituição da biografia do Uirá, e das causas, em particular, da morte do Uirá. O Uirá se suicida em 1939, ele se lança num rio chamado Pindaraí, no Maranhão, e se afoga. É uma morte voluntária, depois ele é devorado por piranhas, enfim. O Darcy vai atrás das circunstâncias da morte do Uirá, desse suicídio. Não é? Ele entrevista a viúva do Uirá, os filhos do Uirá, que acompanharam a tragédia do Uirá, a sua morte, enfim, estavam presentes nas circunstâncias da sua morte. E ele descobre algumas coisas muito reveladoras, muito interessantes, muito ricas de consequência. O texto é um relato dessas descobertas e uma tentativa de interpretar essas descobertas, de interpretar as circunstâncias da morte, do suicídio do Uirá. Muito bem, o Uirá, como eu disse, ele pertencia a um braço, não é?
das comunidades indígenas brasileiras, os Kaapor, os índios urubu, não é? Os índios urubu, eles haviam sido pacificados, como se dizia à época, haviam sido trazidos ao convívio com a civilização europeia, branca, brasileira, muito recentemente, em 1928, só no século XX, quase na terceira década do século XX. E entre 1928 e 1957, quando o Darcy Ribeiro escreve o texto, 2/3 dos Kaapor haviam sucumbido a palavra da moda, epidemias, não é? Epidemias de coqueluche, de sarampo, epidemias de gripe, não é? Vocês sabem, os índios eram absolutamente despreparados para lidar com os micro-organismos e com os vírus que os influxos europeus traziam para o Brasil, isso desde o início, não é? Boa parte do desastre, da tragédia que foi a chegada dos europeus para as comunidades indígenas se deve aos vírus, às bactérias, aos micro-organismos que dizimaram os índios aos milhares, não é? Apoiaram, né? O principal exército espanhol, português, era um exército de bactérias e vírus. E foi assim até anos recentes. Ainda continua assim, né? Mas enfim, no momento em que os Kaapor, em particular, em 1928, foram trazidos ao convívio, não é? da civilização circundante, da civilização de origem europeia que se instalava no Brasil, a mortandade entre eles assumiu proporções gigantescas e uma dissolução da cultura acompanhou esse processo. Quer dizer, esse contato das comunidades indígenas com a comunidade circundante, envolvente, ele é quase sempre extremamente deletério, destrutivo, disruptivo, dissociativo para essas comunidades. As comunidades começam a se desintegrar, como que numa reação química, não é? Ao contato com a comunidade circundante. Eu me lembro de uma entrevista do professor Antônio Cândido, não é? Grande crítico literário, em que ele diz que a cidade, a modernidade é uma máquina de destruir culturas, não é? A cultura ocidental moderna, ela é uma máquina de destruir culturas menores, não é? Isso aconteceu 1000 vezes com os índios brasileiros. Eu mencionava no início da conversa que havia mais de 1000 línguas no início da colonização portuguesa do Brasil. Havia mais de 1000 línguas indígenas sendo faladas no território. Hoje elas ficam na casa de uma centena, não é? Houve uma redução absurda, seja pela desintegração das culturas, seja pela morte dos falantes, a morte direta, o desaparecimento real dessas comunidades. Muitas comunidades simplesmente foram extintas, né? Outras foram dissolvidas, foram culturalmente destruídas, não é? Enfim, essa é a história secreta da colonização portuguesa do Brasil, uma história que não é tão contada assim e que textos como o do Darcy Ribeiro vêm justamente recuperar. Ok. E a situação dos Kaapor era essa, quer dizer, eles em 1928 são pacificados, não é? Eles começam a conviver mais diretamente com a sociedade envolvente, com a civilização de origem europeia que se instalou no Brasil, e esse convívio é disruptivo, é dissociativo, essa comunidade começa a se desintegrar, não é? Num processo que é agravado pelo contato, o Darcy Ribeiro fala disso, dos Kaapor com uma outra comunidade indígena, os Tembé. Os Tembé já tinham passado pelo processo de disrupção, de desintegração, de dissociação, não é? Eles já tinham vivido aquilo, já estavam no final desse processo, a desmontagem, a dissolução daquela cultura já estava num nível muito mais avançado e os efeitos
psicossociais disso já eram muito mais graves, não é? O desalento, o desengano, a tristeza, a melancolia, não é? Desses índios Tembé já assumia proporções muito mais graves do que aquelas que estavam começando a se disseminar entre os Kaapor. Mas esse contato foi muito ruim para os Kaapor, porque os pajés Tembé traziam com eles a marca desse desengano, a marca dessa dissolução, a marca dessa melancolia e convenciam os Kaapor de que uma espécie de fim de mundo estava se anunciando. Quer dizer, essa dissociação, essa dissolução das culturas indígenas, ela é frequentemente vivida por essas comunidades por meio de mitos apocalípticos, por meio de uma mitologia, né? Eles adaptam as suas próprias mitologias e os elementos apocalípticos dessas mitologias àquelas circunstâncias, de tal maneira que eles vivem o desaparecimento da própria cultura como uma espécie de anúncio do fim do mundo, não é? Essa era a mensagem que os pajés Tembé levavam às comunidades Kaapor, não é? Precipitando assim enfim, a ruína psicossocial daqueles indivíduos, não é? E alguém mais sensível como o Irá, não é? Alguém cuja psicologia era mais porosa a essa dissociação, a essa dissolução, a melancolia que esse processo desencadeia, pagava o preço, né? O Irá, ele em 1939, né, ele vive um processo de profunda tristeza, não é? Parece que um filho dele havia falecido, o Darcy não consegue reconstituir exatamente as circunstâncias que levaram o Irá a essa profunda tristeza, a um estado que os próprios Kaapor chamam de Inharon, uma espécie de melancolia profunda, não é? O Darcy não consegue reconstituir todos os elementos que se conjugaram para produzir esse estado, mas ele presume que esse estado tem a ver, sobretudo, com essa dissolução, essa desintegração dos valores, dos hábitos de vida, né? Daqueles elementos que sustentavam a vida dos Kaapor e que davam sentido para ela, não é? Com a dissolução dessa cultura, o sentido da vida, que até então se mantinha e se reproduzia, ele justamente para de se reproduzir, ele conhece um processo de desintegração, de dissolução, de esvaziamento, de estiolamento, né? E é na esteira disso que a tristeza do Irá se instala. Pois bem, os Kaapor, eles não têm uma psiquiatria, eles não têm psiquiatras, mas eles têm solução, eles têm uma resposta para estados de melancolia. Eles têm uma resposta para o indivíduo Inharon. E o Irá acionou essa resposta. A comunidade em torno do Irá, a comunidade Kaapor, ela tinha como tratar, ela tem tratamento para os Inharon, para os indivíduos acometidos por essa profunda tristeza. Esse tratamento não consiste em nenhuma erva, não consiste em nenhuma semente que guarda um princípio ativo, não é? A biodiversidade da Amazônia, a gente tem essas fantasias que ela esconde princípios ativos que os pajés dominam. Não era assim que a coisa funcionava. A solução não era química, não era ligada a nenhum princípio ativo, a nenhum medicamento. A solução era a seguinte: se deixa o cara lá na sua casa, a família dele vai para outro lugar, e o cara tem direito a quebrar coisas, a dar a louca, entendeu? A derrubar no limite a própria casa, a ficar flechando os animais domésticos. Enfim, ele tem o direito a tocar o terror. Depois que ele toca o terror, a família volta, reconstrói tudo que foi quebrado e a vida segue como se nada. Esse é o tratamento Kaapor pro indivíduo acometido por esse estado, né, de alma, o Inharon. Só que isso não funcionou com o Irá. Não funcionou.
o tratamento baseado em tocar o terror não funcionou. E há um segundo tratamento, há um segundo procedimento, há uma segunda resposta, mais grave, mais radical, que consiste em, bom, o cara que está acometido por esse estado, ele se reúne com outros indivíduos entristecidos ao seu redor e nas comunidades vizinhas, nas aldeias vizinhas, e eles vão fazer a guerra. Desculpem, toda hora eu deixo cair isso aqui, eu me animo, faço gestos mais amplos e derrubo, acabo esbarrando no fio. Eles se reúnem, então, vários indivíduos acometidos por esse desengano, por esse desalento, eles se reúnem e vão fazer a guerra. E aí uma determinada etnia, uma determinada comunidade inimiga, né, que sobrou no curso do processo de reorganização dessas culturas, sobrou uma tribo, né, uma aldeia inimiga, os Guajá, perdão. E aí eles vão fazer a guerra, os Guajá pagam o preço, né? Eles vão para o combate, vão para o confronto, como tentativa de dar solução para esses impasses psíquicos, não é? Psicossociais que os acometem, uma tentativa de, sei lá, de dar saída, de dar vazão para essa tristeza. Né? Então há essa segunda solução e o Irá se envolveu nela, ele reuniu alguns outros indivíduos mais ou menos acometidos pelo mesmo estado de espírito e foram para a guerra e saíram no pau lá com os Guajá, depois voltam e narram os seus episódios de uma maneira muito dramática, muito vívida, não é? E o Irá fez isso, mas também isso não solucionou o seu problema. Pelo contrário, as coisas chegaram a um ponto mais grave, ele estava apiai, né, como se diz no idioma Kaapor, ele estava apiai. Ele estava num estado de absoluta revolta e desalento, enfim, num estado de pessimismo radical, de niilismo radical. Né? Nem mesmo a guerra com os pobres Guajá, que pagam o preço nessas circunstâncias, resolveu o problema do Irá. Eis que surge a terceira e última solução, socialmente constituída, disponível. A terceira e última solução, a solução derradeira, a solução radical, foi finalmente acionada pelo Irá. O Irá se paramenta, se pinta, se adorna e parte para uma jornada, a aventura mais temida e radical entre todas as concebíveis no campo da sua cultura, da sua visão de mundo, no campo da antropologia específica daquela comunidade. Ele parte para essa jornada. Ele vai ao encontro de Maíra. Maíra é o demiurgo, Maíra é o herói criador do mundo, é aquele personagem, aquela entidade que deu forma às coisas e que continua, aliás, a atuar sobre o mundo na mitologia Kaapor. Maíra é o responsável por uma série de acontecimentos, de hecatombes, de fenômenos naturais no mundo, ainda atuais, quer dizer, quando aconteciam naquela época, né? Estamos falando dos anos 30, quando aconteciam coisas em torno dos índios Kaapor, eles atribuíam isso a Maíra. Na verdade, a dissociação de Maíra em pai e filho. Maíra se reparte em dois personagens e a luta entre esses dois personagens, ela desencadeia uma série de fenômenos ao redor dos Kaapor. Quando aconteciam coisas ligadas, fenômenos da natureza, enfim, tempestades, secas, tudo isso era atribuído a esse combate entre Maíra pai, Maíra velho e Maíra novo, não é? Essa dissociação da personalidade de Maíra em dois indivíduos. E o Irá, então, com uma espécie de
recurso derradeiro, se lança nessa jornada. Ele vai em busca de Maíra, ele vai à terra de Maíra, ele vai na direção da terra de Maíra, ele vai em busca do encontro com o herói criador. E essa é uma jornada absolutamente temerária. Essa é uma jornada, uma aventura que é vivida por Uirá da maneira mais dramática. Ele está partindo para o ato, para o gesto da sua vida, não é? Por aquilo que enfim, o mais radical gesto concebível na ordem do mundo Kaapor. Partir ao encontro de Maíra é se lançar numa jornada repleta de perigos, de périplos, de desafios tenebrosos. Toda a mitologia Kaapor aponta para isso. E é correr o risco de não ser bem recebido por Maíra. Maíra não é o Deus da boa nova dos cristãos. Maíra é um homem, né? Maíra é uma entidade que com a qual não se pode... Quer dizer, quando a gente, por exemplo, né, no cristianismo, a gente se dirige a Deus em oração, a gente conversa com Deus, a gente tenta negociar com Deus, né? Isso não é possível com Maíra. Maíra não pode ser objeto de apelos dessa natureza, né? Ele não está disponível para o diálogo. E nada garante que ele vá receber bem os seus filhos, nada garante que ele vá receber bem aqueles que o procuram. A reação de Maíra é absolutamente imprevisível, não é? E Maíra pode ser implacável. Maíra é uma entidade caprichosa, sem pruridos, imprevisível no limite. Enfim, é nessa jornada que o Uirá se lança, não é? E ele se investe, não é? A caráter para se lançar nesse movimento, nesse gesto radical. Ele se paramenta, ele se adorna e ele, enfim, convoca os seus filhos e a sua mulher e parte em direção ao mar, não é? Ele morava no sertão, no interior do Maranhão, e ele parte em direção à morada de Maíra, que fica no sentido, de acordo com as referências mitológicas, de acordo com, enfim, os mapas mentais em que os Kaapor viviam, ficava no Oriente, no leste. E ele, então, parte nessa jornada extraordinária, não é? Que ele vive profundamente, vive comovidamente, e os desafios dessa jornada logo começam, não é? Porque no caminho ele encontra sertanejos que são profundamente desconfiados dos índios, não é? Tem uma história de conflitos e confrontos com esses índios, e de repente eles veem lá um peladão todo paramentado, com flecha e tudo, e tomam esse sujeito, obviamente, como uma ameaça, não é? E enfiam a porrada, se vocês me permitem o francês, enfiam a porrada no Uirá e na família dele, eles apanham. Mas o Uirá segue adiante, todo estropiado. Imagine a figura comovente, porque para o Uirá e para a família dele, isso é vivido como um périplo, como um desafio interpretado, essa luta contra os sertanejos, né? Ela é interpretada como como parte dessa jornada, como um desafio previsto na mitologia, né? Como um episódio absolutamente coerente com o tipo de enfrentamento que alguém que se decide a cumprir essa jornada radical, essa jornada extrema de ir ao encontro de Maria, tem que encarar. É assim que o Uirá se posiciona em relação ao que está acontecendo a ele. E ele segue em frente, todo estropiado.
as imagens que o Darcy vai criando a respeito do Irá são absolutamente comoventes, não é? Quer dizer, esse índio caminhando resolutamente em direção ao seu destino, não é? E sendo demolido, né, pelas circunstâncias em torno dele. Esse é um dado fundamental. O que a jornada do Irá, ela é mais um capítulo do choque de culturas, não é? Do choque entre a cultura caapora e a cultura do entorno, a cultura envolvente, a cultura dos sertanejos e depois a cultura das cidades maiores maranhenses, para onde o Irá vai caminhar no limite, né? Ele está indo em direção a São Luís do Maranhão sem saber, não é? E essa jornada, que para o Irá é vivida como uma aventura profunda, né? Como a jornada da sua vida, como uma jornada encantada, cercada de perigos e périplos que as mitologias cultivadas pela sua cultura haviam construído, não é? Ele está caminhando por um mundo encantado. Ele está caminhando por um mundo densamente povoado por símbolos, por imagens, por entidades que as suas mitologias haviam constituído. Mas ele está caminhando também por um mundo desencantado, pelo mundo desencantado da sociedade envolvente, não é? E o confronto, o choque do Irá com essa sociedade envolvente não é simplesmente um choque de culturas do tipo, eu tenho esses valores, você tem aqueles valores, a gente não se compreende, eu tomo os seus valores como inferiores, eu não consigo entender o que se passa na sua cabeça. É algo mais dramático, é algo mais radical. É o choque entre um mundo que para o Irá naquele momento estava completamente investido de encantamentos, não é? Um mundo encantado, um mundo densamente povoado por símbolos, por imagens que para ele eram profundas e densas, espessas, e um mundo completamente desencantado, banal, o mundo dos sertanejos e dos citadinos maranhenses, não é? Que olhavam para aquele indivíduo e viam nele um inimigo, ou viam um índio pelado, estrupiado, um Zé Ninguém. O último degrau na escala da humanidade. O fundo do poço. O grau zero da humanidade. Então vejam, de um lado você tem um índio investido do espírito mais profundo da sua comunidade, de um índio que está vivendo a aventura da sua vida, que vive a sua jornada como se tivesse cumprindo a mais densa, mais profunda, a mais radical aventura do possível, digamos assim, uma espécie de encontro radical com a ontologia da vida. Isso de um lado, e de outro lado, aqueles para quem aquele índio era um nada. Era o grau zero da humanidade. Era um Zé Ninguém, um Zé Mané, um índio pelado, maluco, um índio que não enxerga um palmo à frente do seu nariz porque é um primitivo, um índio que é incapaz de compreender elementos básicos da vida porque é um quase animal. Esse é o confronto. Um confronto entre um sujeito que está profundamente investido da sua cultura, que está tocando o que lhe parece, o que a sua cultura compreende como a própria ontologia do mundo, e por outro lado, uma cultura, a cultura ocidental, a cultura envolvente, né, que o toma como um animal. Pro Irá, ele é tudo menos um animal, ele está vivendo a sua humanidade, ou se quiser a sua caporidade, ele está vivendo a sua essência, a experiência mais essencial
possível, né? Ele está indo ao encontro do Criador, ele está indo ao encontro da verdade da vida, da morada de Maíra, onde os machados cortam a floresta sem que ninguém os precise segurar, em que as flechas caçam os animais sem que ninguém as atire, uma terra de abundância, uma terra de promissão. Ele tá indo em direção a isso, a experiência mais profunda que um sujeito como ele pode conceber, e, no entanto, ele é tomado como a coisa mais superficial do mundo, não é? Ele é tomado como uma coisa mais banal do mundo, como uma coisa mais insignificante do mundo. De um lado, a gente tem, então, a experiência mais significativa para um sujeito. É assim que o Uirá toma a sua jornada como a expressão daquilo que poderia haver de mais significativo na vida, e, por outro lado, ele é visto como a coisa mais insignificante do mundo, não é? Como um nada, como um menos que nada, menos que pétalas pisadas num salão de baile, como diria Carlos de Oliveira, poeta português, nascido no Belém do Pará, mas militou na poesia portuguesa. Bem sei a força das palavras, menos que nada, menos que pétalas pisadas num salão de baile. Então era isso, né? Esse é o confronto, não é um simples choque cultural. É o choque entre uma experiência radical, a mais radical das experiências, a mais profunda, mais ontologicamente consistente das experiências para um determinado indivíduo, de um lado, e do outro lado, um olhar que se dirige a esse indivíduo e o captura como a coisa mais insignificante do mundo, não é? E é esse o confronto. É essa a natureza do choque que o drama do Uirá põe em cena. Isso não poderia terminar bem, como não termina, né? O Uirá é preso, depois ele acaba libertado pelo serviço de proteção ao índio e é mandado de volta para casa. E no caminho, completamente desenganado, derrotado na sua jornada, ele se lança no rio e tem a morte mais terrível que se pode conceber para um índio Kaapor. Ele se mata. O suicídio é uma morte horrenda, uma morte infame para o índio Kaapor. Ele se mata e tem o corpo devorado pelas piranhas que habitavam o rio. E essa morte, então, não é? Esse suicídio do Uirá, ele é interpretado pelo Darcy Ribeiro como, enfim, o resultado desse processo de dissolução. É uma espécie de solução, uma espécie de desenlace, né, trágico para... Oh, meu Deus, de novo. Desenlace trágico para esse processo de dissolução da cultura, dos valores, desintegração da antropologia, da consistência da antropologia Kaapor por conta do contato deletério, destrutivo com a sociedade envolvente, não é? O desenlace, a solução, a morte do Uirá é o fim trágico, não é? De um conflito de culturas, de um choque cultural, do qual a parte mais fraca não pode sair vencedora jamais, né? Vai sempre perder, vai sempre ser o elo fraco da cadeia, enfim, a parte maldita no processo, não é? E o suicídio do Uirá, em particular, é fruto não simplesmente desse choque cultural, mas de um choque mais radical, esse que eu tentei expressar, não é? De um lado, um índio investido, não é? Da convicção de que ele está fazendo a coisa mais profunda, mais densa, mais espessa, mais radical, mais encantada,
que se possa conceber na sua existência. Isso de um lado, de outro lado, uma cultura que simplesmente não consegue compreender isso, que pelo contrário o toma como uma insignificância, como um nada, não é? De um lado um índio que está vivendo tudo, de outro lado um olhar que o assambarca como a própria insignificância, como a própria animalidade, o oposto da civilização, o oposto da humanidade, não é? O grau zero da humanidade, se vocês quiserem, não é? O episódio aí que o Darcy narra é um episódio em que essa questão do choque de culturas ele assume tintas mais dramáticas, não é? Porque justamente o Uirá está vivendo a experiência da sua vida, a experiência mais significativa da sua vida. Ele está habitando um mundo encantado, ele está habitando um mundo repleto de entidades das mais densas, das mais profundas, das mais importantes entidades que a sua visão de mundo é capaz de compreender. É esse o mundo que ele está habitando, não é? E, no entanto, esse mundo não é absolutamente reconhecido pela sociedade ao seu redor, não é? Muito pelo contrário, a percepção é de que se trata da própria insignificância, do grau zero da humanidade, de um quase animal, de um índio maluco, estropiado e que vale nada, não é? Tudo isso se resolve no suicídio de Uirá, não é? Não havia outra saída senão uma saída trágica para esse choque de cultura. O Darcy não fala isso, mas a gente poderia pensar no Uirá como um herói trágico, não é? Um herói atravessado, como nas tragédias gregas, por conflitos absolutamente inconciliáveis e só podem se resolver na morte, não é? No desaparecimento, no fim do herói, o fim trágico para o herói. É isso. É isso que eu gostaria de ter dito a respeito desse texto fantástico, um texto maravilhoso, absolutamente comovente, muito curto, são 20 páginas mais ou menos, não é? Queria terminar lendo justamente a última frase do texto, é muito bonita, né? Porque ela fala do fracasso do projeto do Uirá, ela fala do fracasso da jornada do Uirá, mas faz isso de uma maneira muito, muito, muito bonita e comovente. E que eu acho que expressa o espírito do texto de modo admirável. Escreve o Darcy Ribeiro. O último capítulo é a viagem de volta pelo rio Pindaré, o rio no qual o Uirá se lança e se suicida. E já ao fim, diante do caminho de casa, o suicídio, pela forma mais terrível aos olhos dos índios urubus. Contudo, diz o Darcy, o Uirá sempre cumpriu o destino que se propôs. Não podendo ir vivo ao encontro de Maíra, sempre foi, porque a morte também é caminho para ele. Então, finalmente, o Uirá se reencontra com Maíra, porque os mortos vão para o reino, para os domínios de Maíra, para a terra de Maíra, e o Uirá, finalmente, de uma maneira trágica, né, cumpre o seu destino. É isso, gente. Aguardo as questões de vocês, caso vocês as tenham. A gente pode fazer um debate aqui. Recomendo a leitura do texto do Darcy, é um texto belíssimo. Espero ter animado vocês a ir ao encontro dessa pequena Maíra, né? Que é a obra do Darcy Ribeiro. É o nosso Maíra possível. É a nossa terra de promissão, né? É muito importante ler gente como Darcy Ribeiro nesse momento. O Brasil está passando por dificuldades e parece que a gente sempre foi assim, parece que a gente sempre viveu nesse desengano, nesse desalento, mas não foi, não. Não é o caso. E gente como Darcy Ribeiro ensina para nós o caminho das pedras, né?
Alguém quer propor questões? Ou encerramos por aqui? Bom, gente, logo vão recomeçar, logo, 5 meses depois, no início da pandemia, vão finalmente recomeçar as aulas na UFSC, né? Eu tenho 3 disciplinas para dar, 2 na graduação, 1 na pós, mas eu não vou abandonar vocês, não. Eu vou continuar fazendo essas lives. A Renata diz aqui, cheguei tarde demais, estava dando aula até as 10h30. Ficou gravado? Eu vou gravar, querida. Assim que eu terminar aqui, eu vou gravar. Sim, parece ser um texto muito bom. É um texto lindo, Liana. Lindo. Uma coisa belíssima, não é? O meu amigo Eduardo Lofiego, meu amigo de 35 anos, já me deu tanto conselho na vida, tá mandando comprar um fone de ouvido novo, que esse aqui é muito curto. Eu sempre ouço os conselhos dele há 35 anos. Ou mais até. A gente se conheceu em 1981. Nem sei fazer mais essas contas. Cris, que bom, professor. Renata, obrigada. Acho que aqui mesmo no Instagram. Sim, eu vou continuar fazendo essas lives aqui no Instagram. Vou tentar mantê-las semanalmente. Não sei se vai ser nesse mesmo horário, porque talvez coincida com alguma das minhas aulas. Eu, na verdade, nem lembro mais em que horário eu dou minhas aulas na UFSC, mas eu acho que não tem nenhuma às sextas-feiras de manhã. Vamos ver. Se eu tiver que mudar o horário, eu aviso vocês em tempo. Podem ficar tranquilos, mas não vou abandoná-los, não. Vamos continuar fazendo lives sobre temas diversos, pequenos ensaios sobre diferentes referências artísticas, culturais, não é? A gente aos poucos vai avançando aí no terreno da vida cultural, da vida intelectual, né? Eu vou ajudando vocês a transitar por esses labirintos dos livros, das grandes questões de cultura, das grandes questões de arte, literatura, de política, naquilo que eu puder ajudar, não é? Já estou palmilhando esse labirinto há mais tempo do que a maioria de vocês, né? E acho que posso ser um eventual guia de vocês em determinadas questões, determinados temas, determinados assuntos. Gente, agradeço demais a companhia de vocês, adoro essas lives, elas têm sido para mim um alento, não é? Uma razão de felicidade, poder, nas circunstâncias em que a gente está vivendo e impedido pela minha instituição de falar aos meus alunos, vocês têm sido uma companhia ótima nesse tempo todo. Vamos continuar juntos, não é? E na semana que vem, na sexta-feira que vem, eu proponho mais um tema, não sei exatamente sobre o que eu vou falar ainda, né? Há muito o que falar, muitas coisas, né? Eu me interesso por muitos temas, e essas lives são uma oportunidade de eu fazer do meu próprio percurso de leitura e reflexão um presente para vocês, uma dádiva, né? Eu tenho essa coisa, assim, quando eu aprendo algo, quando eu reflito sobre um tema e chego a alguma conclusão a respeito dele, ou quando eu leio um texto que me desperta particular interesse, o meu impulso é querer transmitir, passar isso adiante, não é? Eu tenho essa vocação do professor, não é? Tudo que eu aprendo, tudo aquilo que eu concluo, eu quero anunciar publicamente. Eu tenho vontade de parar as pessoas na rua e começar a falar para elas sobre determinados temas. Um pouco a maneira do Irá é você tomado como um maluco, né? Eu tenho vontade de me pintar meu corpo, me emplumar e sair por aí, anunciando às pessoas as boas novas que eu descubro, lendo esses amiguinhos aqui atrás, refletindo sobre determinados temas. Cris, muito bom ter vocês em minha companhia. Palminhas para todos, muito obrigado, um beijo, faltam 21 segundos, eu vou encerrar a live aqui, até sexta-feira que vem, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, tá tudo bem, a vida vai seguir. Beijo.